Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para esse último treino, essas últimas dicas certeiras que podem aparecer sim na sua primeira fase. Eu escolhi falar um pouquinho sobre o processo tributário, porque me preocupa, pois a primeira fase tem cobrado muito sobre o processo tributário. Então vamos lá para as dicas para que você acerte qualquer questão referente ao tema processo tributário. Bom, sobre o processo tributário, vou começar com a ação anulatória. A ação anulatória está prevista lá no artigo 38 da Lei 6.830 de 80. E como o nome já diz tudo, é uma ação para anular. Anular o quê? Qualquer ato administrativo eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa resultar em cobrança tributária. Então, quando eu escolho a ação anulatória, é porque eu quero anular um ato administrativo eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade que resulte em cobrança tributária. O que vem primeiramente em minha mente é justamente o lançamento tributário. O contribuinte, quando recebe a notificação de lançamento, ele já pensa lá naquelas 4 possibilidades que ele tem na vida dele, quais sejam. A primeira, pagar ou recorrer na esfera administrativa, ou ir para a esfera judicial, ou ainda não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Veja, primeiro de tudo, se o meu contribuinte optar em ir para a esfera judicial, defender-se perante a esfera judicial, então ele pode ir direto para a esfera judicial, não precisa primeiro ir para a esfera administrativa, ele pode sim ir lá direto para a esfera judicial e irá justamente por meio dessa ação denominada ação anulatória, porque eu quero anular aquele lançamento tributário. Agora, e se o contribuinte quiser primeiramente discutir na esfera administrativa? Como eu disse a vocês, ele tem no contribuinte 4 possibilidades. Ou ele paga, ou ele recorre na esfera administrativa, ou ele vai para a esfera judicial, ou ele não faz nada. Se ele quiser primeiro ir para a esfera administrativa, ele vai. Recorre, 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 até chegar o momento em que não cabe mais recurso na esfera administrativa. Eu estarei frente a uma decisão administrativa irreformável. E agora, a pergunta é, sendo desfavorável essa decisão para o meu contribuinte, será que ele senta e chora? Você sabe que não. O contribuinte que perde na esfera administrativa, em razão do artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, que diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário, faz o quê? Bate lá nas portas do Poder Judiciário. Então, quando o contribuinte perde na esfera administrativa, ele pode sim ir para a esfera judicial. E quando acontece isso, ele pode ir por meio da ação anulatória. E aí a segunda pergunta, Josi, e se o contribuinte preferiu ir primeiro para a esfera administrativa, aí chegou na esfera administrativa, no meio ele se cansou da esfera administrativa, ele pode desistir da esfera administrativa? Pode. E pode desistir da esfera administrativa e ir para a esfera judicial? Pode. Se isso acontecer, adivinha qual é o nome da ação que o meu contribuinte vai se valer para poder aqui se beneficiar? Vai de ação anulatória. Então, veja, queridos, o contribuinte pode primeiramente escolher se vai direto para a esfera judicial ou vai primeiro para a esfera administrativa. Só cuidado, o que não pode acontecer é o contribuinte querer tentar a sorte nas duas ao mesmo tempo. Sabe? Vou ficar aqui na esfera administrativa, também na esfera judicial, qual eu ganhar eu fico feliz? Isso não pode. Não pode por quê? Porque a partir do instante que o contribuinte foi para a esfera judicial, ele desistiu, renunciou à esfera administrativa. Então, foi para a esfera judicial, desistiu da esfera administrativa. Isso está no artigo 38, parágrafo único da 6.830. Então, eu posso ir direto para a esfera judicial? Pode. Mas quando eu vou direto para a esfera judicial, o que acontece? Eu renunciei
desistir da esfera administrativa. Se eu perder na esfera judicial, aí senta e chora que não tem mais jeito mesmo. Agora, se eu fui primeiro para a esfera administrativa, perdi, posso ir para a esfera judicial? Pode. E qual é o nome da demanda? Ação anulatória. Fui para a esfera administrativa, aqui está demorando. Posso ir para a esfera judicial? Pode. Mas o que acontece? Você desistiu da esfera administrativa. Tá certo. Mas se acontecer do contribuinte receber a notificação de lançamento e não quis fazer nada, aí começa a correr o prazo de 5 anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal. Lembram-se disso? Para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, por quê? Porque é a ação de cobrança judicial da Fazenda. Então, a Fazenda tem 5 anos para ajuizar a execução fiscal, sob pena de acontecer a prescrição, que é a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Tá certo. Só que, para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, ela precisa necessariamente ter um título executivo. E que título executivo é esse? É a CDA. Então, a CDA é a certidão de dívida ativa, quando inscreve em dívida ativa o contribuinte. Quando o contribuinte já está inscrito em dívida ativa, antes de ter sido ajuizada a execução fiscal, pode ainda ele se valer para se defender da ação anulatória. Por quê? Porque a anulatória serve para anular qualquer ato administrativo eivado de ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa resultar em cobrança tributária. Tá certo. Mas aí passou um tempo, até que então a Fazenda ajuiza a execução fiscal. Quando a Fazenda ajuiza a execução fiscal, que é a ação de cobrança do nosso contribuinte, o contribuinte ainda pode se defender. Ele tem, via de regra, 4 defesas. Ele pode optar por uma delas. As 2 mais comuns são elas: os embargos à execução fiscal. A segunda é a exceção de pré-executividade. E as 2 outras não tão comuns, mas que também são possíveis, são quanto à ação anulatória e ainda o mandado de segurança repressivo. Veja, primeiro, de todas essas 4 defesas sendo possíveis ao nosso contribuinte após o ajuizamento da execução fiscal, a que não é tão utilizada é o mandado de segurança repressivo. Por quê? Porque o mandado de segurança repressivo ele tem um prazo para ser impetrado. Prazo esse de 120 dias a contar da ciência do ato coator. A ciência do ato coator ocorre lá atrás com a notificação do lançamento tributário. Logo, no momento em que o contribuinte recebeu a notificação de lançamento, até ser ajuizada a execução fiscal, até ser citado o contribuinte em execução fiscal, é muito provável que já tenha se passado muito mais de 120 dias. Por isso que acabamos não optando muito pelo mandado de segurança repressivo depois de ter sido ajuizada a execução fiscal. Mas, como eu disse, as 2 defesas mais comuns frente à execução fiscal são embargos à execução e EPE. Só que, às vezes, não é possível o contribuinte apresentar embargos à execução fiscal, ou ainda não é possível apresentar uma EPE. Aí, nesses casos em que não é possível apresentar embargos nem EPE, o contribuinte pode se valer da ação anulatória, mesmo já tendo sido ajuizada a execução fiscal pela Fazenda. Esse é o entendimento recente do STJ e que a nossa banca da FGV, por ser jurisprudencialista, sim, em direito tributário, pode te perguntar. Perguntar o quê? O contribuinte pode ajuizar a ação anulatória mesmo depois da Fazenda ter ajuizado a execução fiscal? E você vai responder o quê? Sim! Mas por que mesmo, Josi? Porque às vezes pode não ter como o contribuinte apresentar embargos à execução fiscal e nem como apresentar a EPE. Por quê? Porque, olha só, no direito tributário, veja, os embargos à execução fiscal, como prevê o artigo 16 da Lei 6.830 de 80, só poderão ser apresentados depois de garantido juízo. Guarde o que eu vou te falar. Eu disse que
nós só poderemos apresentar embargos à execução fiscal, e a FGV ama isso, depois de garantido o juízo. E como que eu posso garantir o juízo? Vem comigo. Você pode garantir o juízo por meio de penhora de bens próprios ou de terceiros, por meio de depósito, por meio de carta-fiança bancária ou ainda por meio de seguro-garantia. Então, como eu te falei, no direito tributário, para nós embargarmos uma execução fiscal, eu só poderei embargá-la depois de garantido o juízo. E o juízo pode ser garantido por penhora de bens próprios ou de terceiros, depósito, carta-fiança bancária ou seguro-garantia. Depois de seguro o juízo, é que eu penso em apresentar os embargos. E veja, eu tenho prazo de 30 dias para embargar. 30 dias para embargar contados da onde? Vai depender da garantia do juízo. Se você fez penhora de bens, você tem até 30 dias para embargar contados, atenção, da intimação da penhora. Ora, não é da juntada do mandado nos autos, é da intimação da penhora. Sabe aquele momento que você abre a porta e o oficial diz, oi, tudo bem? Vim intimá-lo da penhora? Então, no momento que você abre a porta e ele diz, oi, tudo bem? Vim intimá-lo da penhora, começa a correr o prazo de 30 dias para você embargar. Mas se você realizar depósito para garantir o juízo da execução fiscal, você terá 30 dias para embargar contados da efetivação do depósito, da efetivação, da data que você realizou o depósito. Se você apresentar, no entanto, como garantia de juízo, a carta-fiança bancária, o seguro, garantia, nesse caso, você terá 30 dias para embargar, contados aqui sim, da juntada nos autos da prova de seguro, garantia ou carta-fiança bancária. Então, veja, a pergunta que já caiu e pode cair de novo, mudando ali, ou garantia, é qual é o prazo que você tem para embargar? Qual é? 30 dias. 30 dias contados da onde? Da intimação da penhora, ou da efetivação do depósito, ou da juntada da prova aos autos da carta-fiança bancária e seguro-garantia. E se você não garante o juízo? Você não pode embargar, não pode. Mas e quanto à EPE, Josi? A exceção de pré-executividade, que eu sempre ouvi dizer que não precisa garantir o juízo. Você tem razão. Para você apresentar uma EPE, você realmente não precisa garantir o juízo. Mas tem um problema. Qual? Para eu apresentar uma EPE, de acordo com a súmula 393 do STJ, só cabe a EPE quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e que não demande, que não tenha dilação probatória. Então, venha cá. Quando é que eu vou apresentar a EPE? Quando a matéria puder ser apreciada de ofício, ou seja, uma matéria de ordem pública e que não tenha dilação probatória. Falar sem dilação probatória não significa necessariamente não ter prova nenhuma. A prova documental pode. O que não pode é ficar produzindo provas no curso do processo. É sem dilação probatória. Agora, diga aí, Josi, no direito tributário, quais seriam essas matérias que eu poderia arguir em exceção de pré-executividade, que o juiz olha e já pode julgar? Pagamento. Você já pagou o tributo e mesmo assim a Fazenda ajuizou a execução fiscal. Aí, em uma folha, você diz, está aqui, ó, juiz, já paguei. Olha o comprovante de pagamento. Exceção de pré-executividade. Mas, além do pagamento, você pode arguir em exceção de pré-executividade todas aquelas hipóteses trazidas pelo artigo 156 do CTN, que dizem respeito às hipóteses de extinção do crédito tributário. A primeira hipótese de extinção do crédito tributário, eu já falei, pagamento. Mas lá no 156, nós temos 11 incisos que dizem o que extingue o crédito tributário. A exemplo do pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição, decadência. Então, todas essas hipóteses que estão lá no artigo 156 do CTN, desde que não demandem dilação probatória, poderão ser arguidas em EPE,
o que eu acho que pode cair aqui nesse exame é o seguinte: pode ser arguida em EPE uma hipótese de decadência tributária? E você vai dizer sim. Sim, por quê? Porque a hipótese de extinção do crédito tributário, não demandando dilação probatória, pode ser arguida em EPE. Além dessas hipóteses de extinção, também poderão ser arguidas em EPE as hipóteses lá do artigo 175 do CTN, quais sejam as hipóteses agora de exclusão do crédito tributário. E o que eu tenho de exclusão de crédito tributário? Diga aí comigo. Isenção e anistia. O que é exclusão do crédito tributário? Isenção e anistia. Se for isenção e anistia, também pode ser arguida em EPE, porque o juiz de ofício já percebe o problema. Além disso, eu tenho que os casos de imunidade tributária também poderão ser defendidos em EPE. Meu cliente tem imunidade. A Constituição disse para ele não pagar o tributo. Então, ele pode se defender por EPE. Então, esses são alguns exemplos de defesa por EPE. E aí entra naquilo que eu te falei. Foi ajuizada uma execução fiscal. Meu cliente é pobrinho, não tem como garantir o juízo. Não pode embargar. E a matéria não é de EPE, porque não é matéria de ordem pública. Não pode apresentar EPE. Então, o que acontece? Ele senta e chora? Não, ele vai de anulatória, certo? Então, aqui alguns casos que podem aparecer no nosso exame para termos a anulatória. Lembrando que não preciso depositar para apresentar uma ação, uma anulatória. Aliás, o Supremo tem a súmula vinculante 28, que diz justamente ser inconstitucional a lei que exige depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial. Guarde, ninguém precisa depositar para poder apresentar uma defesa, uma ação na esfera judicial. Isso é inconstitucional. Fere vários princípios, dentre eles o princípio da isonomia, pois se eu não tenho dinheiro, você tem, você vai poder entrar com a ação na esfera judicial. Se você tem dinheiro, não dá, né? Eu tenho que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Além disso, fere o direito de petição, o direito de contraditório, e sem falar que no Brasil não se aplica o princípio solve et repete. Primeiro paga, depois reclame. Logo, é claro que é inconstitucional a lei que diz exigir depósito como condição de admissibilidade de ação na esfera judicial. Só que guarde, eu não sou obrigado a depositar. Mas se eu quiser depositar, pode? Pode. E se você quiser depositar, você vai ter uma benesse, qual seja, com base no artigo 151, inciso 2 do nosso CTN, nós temos que quando eu faço um depósito na esfera judicial, o depósito tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, se eu entrei com uma ação anulatória, eu não sou obrigado a depositar. Não sou, súmula vinculante 28. Mas se eu quiser, eu quero, se você quiser realizar o depósito, esse depósito vai impedir que a Fazenda ajuize a execução fiscal. Porque nos termos do artigo 151, inciso 2 do CTN, o que nós temos? O depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se suspende a exigibilidade, impede a Fazenda de ajuizar a execução fiscal. Foi? E só para fecharmos aqui a nossa revisão quanto à parte de direito tributário, vamos falar um pouquinho de ação de restituição. A ação de restituição, ela está prevista nos artigos 165 a 169 do CTN. E quando cabe a ação de restituição? Toda vez que você pagar um tributo indevidamente ou a maior. Qual é o prazo que você tem para ingressar com a ação de restituição? O prazo é de 5 anos. 5 anos a contar do pagamento indevido ou a maior. Mas aí, cuidado, essa é a grande pegadinha da FGV. Quando você ingressa com a ação de restituição, dentro desse teu prazo, certinho, de 5 anos a contar do pagamento indevido. Mas você ingressa com o pedido primeiro na esfera administrativa
e lá na esfera administrativa vem uma decisão que nega o seu direito de restituir, o artigo 169 do CTN diz: da decisão administrativa que negar o seu direito de restituir, você terá até 2 anos para anular essa decisão lá na esfera judicial. Então, cuidado, muita gente confunde. Veja, qual é o prazo que eu tenho para pedir a restituição? 5 anos. Só que quando eu penso em pedir a restituição, eu posso ir para a esfera administrativa ou para a esfera judicial. Qual é o prazo que eu tenho para ir tanto para a esfera administrativa ou judicial? 5 anos. Mas se eu optei por ir para a esfera administrativa, ok. Só que considerando que sempre que eu perder na esfera administrativa eu posso buscar a tutela jurisdicional, eu tenho o artigo 169 do CTN que diz: da decisão administrativa que denegar o direito de restituir, você terá até 2 anos para anular essa decisão na esfera judicial. Compreendido? Foi? Queridos, então ficamos por aqui. Eu desejo a vocês muita boa sorte, sorte sim, para que venha na tua prova tudo que você mais saiba, que você não tenha momentos de dúvida entre uma ou outra, que você olhe e diga: ah, certeza, é essa alternativa aqui. E que, é claro, que você realize uma boa prova. Eu estou torcendo por você e principalmente para que você gabarite o nosso direito tributário. Beijo grande. E domingo, depois da prova, nós nos encontramos na mesa redonda para comentarmos as nossas questões e esperarmos todos vocês em nossas segundas fases. Então, queridos, vão com fé, vá com Deus, que essa prova é sua, eu tenho certeza. E amanhã você descansa um pouquinho e passe os olhos, se quiser, em alguma coisa que você quer revisar, mas nada de se preocupar. Amanhã é dia de descansar. Beijo grande para vocês e domingo estarei junto com vocês, porque essa prova é nossa. Até mais!